Quando vocês estavam falando das expectativas de vocês aqui, eu anotei algumas delas, rolou a palavra, né? Conflito e confronto. E daí eu fiquei com isso na cabeça, assim, porque eu acho que talvez, como eu, várias pessoas que ouvem aqui o Love the Problem, elas gostam de alguns conceitos. Daí eu, sei lá, eu queria saber de vocês, o que significa pra vocês? Eu não precisa ser o conceito, né? Tá, mas o que significa pra vocês? E tem diferença entre essas duas coisas? Conflito e confronto? Olha, Antônio, eu já ouvi esse termo sendo utilizado e eu não sei se... Nunca tive a curiosidade de ver no dicionário se existe diferença do significado das palavras, mas eu tenho visto sendo utilizada para diferenciar o conflito, que é quando duas ideias diferentes, dois pontos de vista diferentes, duas diferenças se encontram, e eu vejo meio que como se eu colocar o amarelo e o azul junto, eles vão se unir e vão ter um momento ali de conflito que vai gerar o verde. Eu tenho essa figura de imagem para mim, o que é um conflito, que é esse encontro que cria algo novo. E o confronto como algo destrutivo, né? Eu não tô ali me relacionando com a diferença para construir algo a partir disso. Algo novo a partir disso. Não, eu tô ali pra destruir o outro ponto de vista. Para o meu ser o lugar do ganha. Muito no lugar do certo e do errado. Então eu vejo essa diferenciação nesse sentido. O conflito como parte da vida, como algo natural quando duas coisas diferentes se encontram. E o confronto mesmo como uma briga, um embate, uma guerra, né? Eu vejo assim. Dentro do curso, né, pelo menos dentro do Germinar, quando eles traziam a questão, tudo é considerado conflito, né, independente se ganha, perde, mas pra mim é muito mais no sentido de que existe a colaboração e a concorrência, né, ali nos primeiros, a colaboração e a concorrência, elas ficam oscilando ali logo nesses inícios, que são fases mais de endurecimento, agora depois a concorrência, ela dispara sempre na frente da colaboração. Então, é bem isso que a Dani trouxe, né? Tipo, a relação, ela já não é mais ganha-ganha. Ela ou é ganha-perde ou ela é perde-perde, assim. Porque perde-perde quando as duas partes já estão ali, né, independente, vão sair perdendo. E ganha-perde quando talvez uma ainda esteja tentando, mas não necessariamente. Então, eu vejo da mesma forma, assim. Eu acho que os conflitos, eles podem ser super saudáveis, assim, sabe? Mas o confronto, pra mim, tem muito a ver com essa parte mais até de combate, né? Assim, me remete muito a essa palavra, assim, né? Tipo assim, é uma coisa que tu não quer realmente uma troca com aquela outra pessoa. Tu quer concorrer com ela, tu quer ganhar dela, digamos assim, de alguma forma, né? Desde que ela perca em algum momento alguma coisa. Então, acho que conflitos podem ser saudáveis, confrontos já não vejo como tão saudável. Óbvio, se tu conseguir trabalhar ele, né, ele pode deixar de ser um conflito. Um confronto, mas é isso aí. Nessas definições aí tensas de conflito e confronto é que a gente começa o episódio de hoje. Solta a vinheta, Léo! Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Estamos aqui hoje para falar sobre conflitos, não confrontos, mas daí tem concorrência, tem um monte de palavra aqui. A gente vai falar sobre conflitos hoje aqui. Eu tenho duas pessoas comigo. O critério do coração que a gente usa no Love the Problem, ele não falha nunca. Então aqui são duas pessoas, uma delas em que a comunidade de agilidade me apresentou. Vivam os eventos, saudades, eventos presenciais, onde a gente encontrava as pessoas. Quem me conheceu aí sabe que eu tenho algumas práticas meio estranhas, então eu abordo as pessoas pra falar com elas, falar, oi, que legal. E no caso dela foi exatamente isso, eu assisti a palestra dela, e daí chegou no coffee break, eu cheguei do lado dela e falei, nossa, eu curti muito essa palestra. E é ela aqui, Roberta Kusch. Eu tentei falar, foi algo que saiu. Por favor, se apresente. Foi ótimo. Bom, eu sou a Roberta, primeiramente, obrigada pelo convite, né, como eu disse, me sinto sempre honrada, assim, em aceitar os convites que tu faz, são sempre muito bons. Eu me considero uma pessoa de pessoas, na vida e na trinca, onde eu atuo como head de pessoas e cultura, sou super amante da tecnologia,
E também gosto muito de estar sempre trocando conhecimento, né, dividindo coisas que eu aprendo ao longo da vida, assim, com outras pessoas. Então, acho que sempre quando tenho oportunidade, tô aí pra compartilhar e trocar. E tô feliz de estar aqui com a Dani também hoje pra falar um pouquinho sobre esse tema, que caminho todos os dias um pouquinho pra gente tentar ser um pouco melhor, digamos assim, como ser humano. Então acho que é uma caminhada. Fico sempre feliz de rever ele. Então tô muito feliz com o convite. Obrigada. De nada. É bom ter você aqui com a gente. E ela, Dani Prevot, ela já é da casa, ela já gravou aqui Love the Problem, vários episódios. Ela gravou sobre CNV, gravou sobre empatia. E ela é um presente que a vida profissional me deu aí, né? Então a gente trabalha juntos na K21. Dani Prevot, bem-vinda. Obrigada, Panda. Oi, pessoal. Feliz de estar aqui com vocês de novo e muito empolgada para falar desse tema aqui com a Berta e com o Panda, com a Berta e com o Panda, né? Então eu sou Agile Expert na K21, tenho essa honra, esse prazer de poder trabalhar com agilidade, e o primeiro princípio da agilidade, né, Berta, que me conecta muito com o que você falou, é pessoas e interações, mais que processos e ferramentas, e foi esse princípio que me trouxe para agilidade, porque eu sou uma praticante, né, e facilitadora de processos de comunicação não violenta, e estou aprendendo cada vez mais mediação de conflitos. Então tá aqui falando sobre esse tema e como a gente pode trazer esse tema para nossa vida profissional e pessoal, me anima bastante. E daí, caso você não tenha ouvido os outros podcasts, eu vou já te convidar para dar uma olhadinha nos nossos outros podcasts, que tem pelo menos uns 3 aí, né, Panda, que complementam o papo de hoje. É isso aí, eles vão estar lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem, lá vão ter as referências desses outros episódios, vai ter um cardzinho sobre a Beta, o card da Dani já tá lá, então entrem lá, coloquem comentários, a gente interage lá pelo nosso backstage também, essas referências vão estar todas por lá. A gente estava conversando antes aqui, e nesse momento de definição, o que é conflito, o que é confronto, que eu achei muito legal pra gente começar o nosso papo, assim, né? Independente de qual que é a definição certa, mas o que vai representar pra gente aqui nessa conversa, né? E vocês falaram de alguns conceitos que me chamaram muito atenção, pensando nesse olhar sobre conflito, né? Um deles foi nessa relação, ganha-ganha, ganha-perde, perde-perde, né? E o outro termo foi concorrência. Essas duas coisas me chamaram a atenção, assim, né? Concorrência e colaboração, elas vieram nesse olhar, e daí o ganha-ganha, ganha-perde, perde-perde, assim, né? O que isso representa pra vocês, assim, nesse olhar sobre conflito, né? Quando é que ele pode ser colaborativo e quando ele é concorrência? Quando é que a gente ganha como coletivo? Quando um perde, né? Um ganha em detrimento ao outro, né? Um ganha quando o outro perde, ou quando a gente chega nessa situação, né, do perde-perde, que talvez são um ponto mais extremo, assim, né? Como é que essas coisas se relacionam pra vocês? Bom, eu vou começar então. Eu acho que primeiro, antes de falar especificamente sobre isso, é só importante explicar um pouquinho, assim, o que a gente entende por conflito, né? Ou, tipo, qual é a origem dos conflitos, assim, porque os conflitos, eles têm origem nas diferenças, né? Então, não significa que ter diferença significa ter conflitos, mas as diferenças são o que geram um conflito, né? Eu acho que é muito essa questão, assim, cada ser humano tem uma forma de pensar, de sentir e agir, e isso é baseado em como a gente viveu, como a gente foi criado, em o que a gente teve de educação, qual é o meio que a gente vive. Então, somos diferentes, né? E como diferentes, vamos, né, no momento que começar a conviver com outras pessoas, ter diferenças. E eu acho que o ponto dessa questão do colaboração e concorrência, ele começa a vir, assim como ganha-ganha e ganha-perde, muito do quanto essa diferença começa a ser um desconforto pra mim, o quanto isso começa a gerar alguma coisa em mim que não começou a incomodar, né? E eu acho que, assim, ó, o primeiro incômodo ainda é um ganha-ganha, porque ele é pequeno e a gente pode trabalhar, a gente pode conversar. E aí é aquela questão, né? Começa a ter uma pequena concorrência, mas a colaboração ainda é muito grande. E eu acho que é aquela coisa que a gente fala do conflitos saudáveis, conflitos para que a gente possa crescer e evoluir, né? Porque essas diferenças, elas vão fazer realmente com que a gente possa muitas vezes ampliar a nossa forma de pensar ouvindo a outra pessoa e as diferenças dela. O ponto é que, dependendo da forma como eu encaro aquilo, isso pode ir endurecendo um pouco mais, eu posso ir ficando mais incomodado, e aí eu começo a competir mais do que cooperar, né? Então,
ao invés de aceitar que a outra pessoa pode ter um pensamento diferente ou ver uma coisa de uma forma diferente da minha, eu tomo o princípio de que eu sou certo, de que eu tenho razão, e aí eu começo a competir pra colocar que aquela pessoa é errada. Se eu tô certo, ela tem que estar errada, porque não dá pra gente, né, ambos ter razão dentro dessa situação. E aí é onde a gente começa numa situação mais perde-perde, né, ou ganha-perde, porque tu não sabe como é que tá a outra situação ali, né. Então, perde-perde é mais quando aquilo fica muito grande, mas já começa a se perder. Porque aí, realmente, tipo, tu deixa de colaborar e tu começa a competir. Porque tu vê o outro muito mais como um inimigo ou alguém que tu tem que provar que tá errado, ao invés de entender que só é uma pessoa que pensa de uma forma diferente por N situações que passou na vida, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Me vem muito à mente a teoria do livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que ele fala da teoria do sistema 1 e do sistema 2 do cérebro. Que o sistema 1, ele é o sistema instintivo e a inteligência dele é de sobrevivência. Então, quando eu me vejo numa situação onde eu interpreto de alguma forma que a minha sobrevivência está em risco, eu tenho uma descarga no meu sistema nervoso central de adrenalina e acontece um brain hijack, né? Meu cérebro é capturado e daí eu entro pro embate, quer dizer, ou eu entro pro embate, pro combate, né? Ou eu luta, ou eu fujo, que são os perfis talvez submissivo e agressivo, né, quando você entra numa situação. E essa natureza tá dentro de mim, tá dentro de todos nós, porque são milhões de anos dessa inteligência. Só que nós, seres humanos, nós desenvolvemos uma outra inteligência que tá ligada ao nosso córtex pré-frontal, basicamente, que é ligado a esse sistema 2, que tem a ver com a racionalidade, a empatia, a eu refletir sobre a situação. E para mim, quando eu consigo estar numa situação conflituosa ou desafiadora, nesse lugar de tá desafiador, mas essa pessoa não vai me matar e eu não quero matar ela, minha sobrevivência não está em risco, isso já faz super diferença, né? Então esse lugar de perde-perde, né, é porque de alguma forma ambas as pessoas vão morrer ou vão ter uma dor, um sofrimento, essa sensação de perda. Esse paradigma de que ou eu ganho, o outro perde, ou se o outro ganhar eu vou perder, também vai me ativar esse lugar de combate, né, de confronto dentro de mim. Agora, se eu tô num lugar, se eu tô em relações em que eu confio e acredito na intenção de colaboração, de troca, de co-construção, vai ser muito mais fácil para mim eu ficar nesse, eu chamo até de paradigma, porque para mim é como eu enxergo até a vida e as relações e os ambientes. Eu vou confiar que dá pra gente chegar nessa interação de ganha-ganha. E aí, a mediação de conflitos, por exemplo, as técnicas de facilitação de reunião, próprias técnicas ágeis de facilitação, é todo um trabalho da gente criar esse ambiente, criar essa cultura dentro da empresa, né? Criar essa energia de colaboração e de acreditar no ganha-ganha dentro das equipes e dentro das interações. Mas sempre tem também essa inteligência aqui dentro de mim instintiva que se eu olho e falo assim, meu Deus, eu vou morrer. Então ou eu fujo ou eu vou pra luta. Eu achei muito legal o que você trouxe, Dani, do Sistema 1 e Sistema 2 ali, que eu tava lá, eu tava indo pra um caminho, daí eu pensei nisso, falei, gente, olha só. A gente acaba colocando as nossas relações nessa dicotomia, assim, né? Do tipo, eu tava nessa do ganha-perde, assim, né? Do perde-perde, enfim. A gente, infelizmente, acaba vendo qualquer relação naturalmente, talvez instintivamente, né, Dani? Parte da gente vê as relações instintivamente como se fosse ou eu ou outro, né? Acho que talvez esse instinto natural do ser humano que você trouxe nesse ponto aí, coloca a gente nessa situação que no mundo real não é sempre verdade, né? Tirando situações extremas, sei lá, guerra civil, alguma coisa assim, que coloca, assim, de fato, esse ponto chave da segurança em jogo, a nossa relação não é de dicotomia, assim, né? Eu sei que no mundo dos negócios essa expressão é muito usada também da concorrência, de ou eu ou o outro, ou a minha empresa ou a sua, que elas são concorrentes e tudo mais. Nem isso é uma grande verdade, assim, né? Existe muito espaço aí dentro desse universo. Não sou
eu ou você, assim, né? Então, isso me pegou muito esse olhar da dicotomia dessa relação, né? Ou eu ou você, e não a gente junto, né? Ou a gente pode cooperar, mesmo sendo concorrentes, mesmo dividindo a mesma fatia de bolo, mas a gente pode descobrir outros bolos, né? Não precisa ficar dividindo essa fatia o resto da vida, assim, e tudo mais. Mas você trouxe essa parada do sistema 1 e 2 e me colocou nisso, tipo, é instintivo, né? A gente precisa talvez conseguir identificar o ponto em que a gente tem que separar isso das nossas relações. Foi muito interessante esse ponto. Eu vejo duas coisas, assim, puxando o gancho das duas conversas de vocês, assim. Enquanto a Dani falava, eu me lembrei muito sobre a questão do que dentro da antroposofia eles falam, né, do ser humano integrado, assim. Que eu digo assim, nossa, sonho de consumo é um dia chegar, né? Mas a gente sabe que é super difícil, assim. Porque eles falam muito sobre a questão de que a gente tem um pensar que é baseado em tudo que a gente já viveu, em tudo que a gente aprendeu. Então, assim, acontecer determinado fato ou pessoa disse tal coisa, automaticamente a gente recebe aquilo, a gente pensa, a gente pensou, a gente já sentiu, porque assim, o cérebro processou aquela informação, tu tá sentindo aquilo, é realmente teu, e muitas vezes o que tu faz tu age, né? E aí, a maioria dos problemas ele começa aí, entendeu? Porque tu tá simplesmente trazendo a resposta automática disso. Então, o que eles entendem, né, ou trazem como ser humano integrado é quando tu recebe, aí tu processa, né, tu pensou, aí tu sentiu, aí tu repensa. E aí, depois que tu repensou, tu age. Porque, e pra mim, isso tem muito a ver com a questão de realmente olhar pro outro ser humano, sabe? Porque uma coisa que, pra mim, pelo menos, assim, foi um ponto super marcante dentro da minha trajetória, assim, dentro dessa caminhada de autoconhecimento e aprendizado, é realmente essa coisa do olhar genuíno pra outra pessoa, porque a gente muitas vezes se coloca do tipo assim, julgando ou se colocando no lugar do outro, mas a partir do teu ponto de vista. Então, assim, porque fulano, nossa, é preguiçoso, porque olha só, eu estaria fazendo 20 vezes mais, mas tu não tá na vida daquela pessoa. Então, assim, não tem como tu dizer que aquela pessoa é isso a partir do teu ponto de vista, porque a tua vida foi diferente daquela pessoa. E muitas vezes aí começam a surgir conflitos, porque tu não tá te colocando a partir da forma que ela, né, tipo, foi criada, a partir do que ela recebeu de ensinamentos, a partir do que ela tem de entendimento de vida. Tu tá colocando a partir do que tu acredita. E aí o que tu acredita é baseado no que tu teve dentro da tua trajetória e vai ser consequentemente diferente daquela pessoa. Então, assim, no momento em que tu tenta tirar esse filtro e realmente olha para aquela pessoa, entende que aquela pessoa teve determinada caminhada, que aquela pessoa teve condições muitas vezes diferentes das tuas e que por isso ela age daquela forma, aí sim, aí tu começa a entender o outro de uma forma mais genuína, assim, e aí tu enxerga o outro. E quando tu enxerga o outro, pra mim é uma chave, assim, é uma chave muito incrível, assim, sabe? Tipo, eu acho assim, parece que gira um botão ali dentro, e aí não tem mais aquela pessoa que é aquela pessoa... Às vezes as pessoas dizem, mas tu te relaciona com fulano, meu Deus do céu, como é que tu consegue? Essa pessoa é insuportável. Tipo, gente, mas olha só, tu já te deu a oportunidade de conversar com essa pessoa? Porque tu sabe que, tipo, todo mundo ali no fundo tem alguma coisa boa. Tipo, ninguém tá tentando ser ruim porque quer ser ruim, entendeu? As pessoas tiveram uma caminhada que fizeram com que ela estivesse nesse lugar agora. Então, tenta entender, dentro do ponto de vista dela, por que ela tá ali. E daqui a pouco, quem sabe, juntos vocês conseguem chegar num outro lugar. Pra mim, ali tem uma chave muito grande e muitas vezes esses conflitos, né, que poderiam ser saudáveis, se tu realmente conseguisse enxergar a outra pessoa, viram confrontos porque tu não quer ver, porque é mais fácil muitas vezes não ver. Há alguns anos atrás eu fiz aqui em Porto Alegre tem uma coisa que se chama farra de teatro, e tinha uma cena assim que era bem impactante, onde acontecia uma situação e aí as pessoas tinham uma escolha, ou se juntavam e, né, tipo, tomavam um partido daquilo ou simplesmente viravam de costas. E quando tu vira de costas é isso, tu simplesmente, aquilo continua existindo, só que tu tá simplesmente fingindo que não tá existindo pra ti, só que aquilo tá ali ainda. E assim, eu penso muito em relação à questão de sociedade como um todo, né? Porque toda vez que a gente vira as costas pra alguém ou pra alguma coisa, a gente não faz com que aquilo deixe de acontecer ou deixe de existir. Aquilo segue.
E isso ali, se não tá te impactando agora, em algum momento vai te impactar, ou vai impactar as pessoas que estão dentro das suas relações, sabe? Então, assim, eu acho que pra mim tem uma chave muito grande ali em relação a esse olhar que a gente tem pro ser humano, assim. Então, puxando um gancho, assim, da fala da Dani, mas que veio muito forte pra mim enquanto tu falava, assim. Essa questão do pensar, sentir e repensar me conectou com uma consultora que ela chamada Mary Miyashiro. Ela tem um livro muito bacana chamado The Empathy Factor, o fator empatia nas organizações. E ela traz uma coisa muito legal que ela fala assim, nós já nas organizações nós estamos acostumados a fazer brainstorms, daí a gente sai agindo. A gente pensa e vai fazendo. E ela tem uma outra proposta. A proposta dela é, vamos primeiro conectar. Que eu acredito muito que essa sua proposta que você trouxe, né, tá de olhar do ponto de vista do outro, né? Então, primeiro eu conecto com a outra pessoa, seja meu colega de trabalho, seja a pessoa que tá na minha vida, seja até com o meu cliente, né? Depois que eu conectei, e a CNV para mim traz uma grande chave, que é a teoria das necessidades humanas universais, né, do Carl Rogers, psicólogo Carl Rogers, que fala todo ser humano tem as mesmas necessidades. Então, todo ser humano tem necessidade de ser ouvido, necessidade de abrigo, necessidade de sustento, necessidade de celebrar. Então, quando eu consigo conectar e ver que é o outro ser humano, me dá a chave para eu me conectar, ligar empatia. Ligo o meu neocórtex aqui. E aí, eu saio desse lugar do combate. Porque eu tô conectada com esse lugar da necessidade da outra pessoa. Ou às vezes eu posso até traduzir isso como um valor, né? Valores humanos, necessidades humanas. Então, quando eu consigo olhar e falar, conectar, nossa, mas o que tá acontecendo, né? Por que as energias estão subindo tanto? E o primeiro lugar que eu gostei que eu tive é até assim, em vez de eu agir reativamente, né? Que muito provavelmente eu vou pro combate, eu paro e observo, né? Peraí, o que tá acontecendo? E esse olhar da observação, essa tranquilidade interna de estar em conflitos, é uma coisa muito legal que eu aprendi muito e foi muito interessante que eu aprendi CNV e comecei a fazer Aikido. Aikido é uma arte marcial que significa o caminho da harmonia da energia. Então, é uma arte marcial que, na verdade, te prepara para entrar em harmonia com o outro. É bem louco, é legal. E é super bom para nós mulheres, viu? Porque mulher aprende Aikido muito mais rápido que você não precisa de força física. E eu treinando, porque eu vou contar aqui pra vocês, gente. Eu me percebi que eu não entrava em conflito, eu virava as costas. Eu fugia. Eu acho que é porque a minha teoria, a minha hipótese é que eu era mais nova, então se eu entrava em conflito ou confronto, eu só me ferrava. Então a minha estratégia de sobrevivência foi sempre dizer sim, ser a menina boazinha. E aí eu percebi que eu não me colocava também nas situações. Eu não queria entrar em conflitos. Conflitos me assustavam. Só que na vida profissional, ou não só na vida profissional, no dia a dia, pra gente colaborar, pra gente construir juntos, nós precisamos conflitar. Eu preciso colocar as diferenças na mesa, né? E aí eu fui aprendendo a fazer isso, primeiro conectando dentro de mim mesma. O que tá mexendo aqui dentro? O que eu tô sentindo? Por que eu tô tão mexida? Por que eu tô brava? Eu tô com medo? Eu tô preocupada? Nossa, eu tô muito entusiasmada, eu quero muito falar sobre esse tema. E aí, conectando dentro de mim, talvez fazendo esse trabalho da integralidade, né? E conseguindo aprender a expressar o que eu acredito, aquilo que eu tô precisando, qual a necessidade que tá viva dentro de mim, foi o primeiro passo para entrar no conflito de forma mais tranquila. E quando eu olho para outra pessoa e a outra pessoa também pode estar nessa energia de combate, de conflito, e o Marshall Rosenberg tem uma frase muito legal que eu gosto e coloco uns mantras assim, sabe? Aquelas frases mantras que é: toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, quando uma pessoa traz uma expressão trágica, seja crítica, seja aquele feedback que não é bem feedback, seja uma expressão do não concordo, não acredito, não é isso, nada a ver, isso vai dar ruim, para não falar outras palavras, né? Mesmo quando a pessoa se expressa de forma trágica e eu olho e falo, essa pessoa, ela está com uma necessidade não atendida.
eu consigo olhar para aquilo de outro lugar dentro de mim. Eu não levo pro pessoal, não é comigo. E eu acho que isso é uma coisa que é muito importante para mim quando eu me vejo numa situação de conflito. Quando eu não trago pro pessoal, não é um ataque a mim, é um ataque à minha ideia, ou a esse pensamento, a essa situação, eu consigo também diminuir muito essa reatividade do meu sistema 1, porque eu não vou morrer, porque a pessoa não tá me atacando. Não, é só essa ideia, é só esse ponto de vista. E daí a gente consegue focar e discutir o que realmente importa. E não entra na discussão, por exemplo, de denegrir uma outra pessoa, né? Sim. A gente conversou bastante sobre isso no episódio, né, de CNV, né, Dani? Eu acho que eu trouxe um ponto no episódio falando sobre a minha dificuldade de dar nome aos sentimentos, aquilo que eu tô sentindo, né? E eu acho que esse é um ponto importante pra gente colocar aqui quando a gente vai falar de conflitos, porque a gente pode estar falando de conflitos, a Dani trouxe isso no comecinho, lá no nosso bate-papo antes de começar a gravar aqui, né? Nesse prisma de eu estar inserido no conflito, ou eu, como terceira pessoa, talvez mediando o conflito, né? E a gente tá indo pra esse caminho do autoconhecimento aqui e tudo mais, me lembrou muito disso, assim, de que como é que você se percebe quando você tá numa situação de conflito. O quanto é importante esse processo de autoconhecimento para você se perceber, para conseguir identificar, inclusive, esse momento do conflito, para ele não ir para estágios mais complicados de se resolverem, simplesmente pelo fato de você não se conhecer, né? Então, esse tem sido um processo para mim bem importante nos últimos anos, de me conhecer e tentar entender como isso reflete em mim. Quando bate aqui no sentimento, o que isso significa para mim? Como é que eu fico? Como é que fica a minha cabeça? Como é que fica a minha reação do corpo? Como é que eu fico agitado? Eu começo a mexer na minha cadeira aqui, já que a gente só tá conflitando virtualmente neste momento, né, gente? Infelizmente, nós três ainda não estamos vacinados até 2021, no momento da gravação. Se você está ouvindo em 2035 e a pandemia já acabou, você talvez esteja conflitando presencialmente. Mas a gente aqui não, virtualmente, né? Então, quais são os meus sinais, assim? Eu fico angustiado, eu começo a não prestar mais atenção no que a pessoa tá falando. Como é que você está nesse momento, né, do conflito? Então, esse olhar sobre o autoconhecimento é muito importante, né? Pra gente conseguir evitar que alguns estágios mais difíceis de solução de conflitos aconteçam, assim. Conseguir repensar, né, que a Beta trouxe, se a gente conseguir trazer isso dentro do coração, em vez de simplesmente reagir, conseguir repensar, é parte desse processo de autoconhecimento e ele vai ajudar muito nessa identificação de sinais de situações de conflito que você tá vivendo, assim. Então, sei lá, meditação, seja qualquer que for o processo de autoconhecimento, terapia, por favor, gente, todo mundo, façam terapia. Várias outras formas de você se conhecer vão ser importantes, né? Esse tema de conflito, seja você inserido no conflito ou inserida no conflito, ou seja você uma pessoa que tá mediando, que daí é um outro grande desafio também, né? Sabe, Panda, que agora faz umas 2 semanas a gente teve uma talk sobre maternidade lá na empresa. E aí a pessoa que fez a palestra trouxe uma dica que depois eu até conversei com minha irmã que também que é mãe de primeira viagem, assim. E aí ela disse, no curso que eu tava fazendo de maternidade também falaram sobre isso. Eu disse, olha, não conhecia, mas tô usando e tá sensacional. E agora eu indico pra todo mundo, que é o Diário das Emoções. E eu achei muito bom pra agora, nesse momento de pandemia, mais do que nunca, assim. Porque a gente tá o tempo todo recebendo informação, né? Ou seja, sei lá, é o teu Slack que tá pitando, é teu telefone que tá mandando mensagem, é tu ali falando com alguém. Então, assim, vem informação de todos os lados, assim, né? Tipo, diferente de quando a gente tava no presencial, que era um pouco mais controlado, talvez, assim, né? Tipo, nesse momento a gente é bombardeado. E ela trouxe muito essa dica, assim, tipo, sentiu uma coisinha diferente, e pra mim é muito naquela... Quando a gente fala lá dos estágios, né? A primeira fase, sentiu uma coisinha, assim, que bateu diferente das outras, sabe? Anota num lugar, sabe? Tipo, o que tu tá sentindo? Pensa por que tu tá sentindo aquilo ali. E pensa como é que tu vai resolver isso aí antes de fazer qualquer coisa, sabe? Que eu acho que é uma forma, talvez, de processar, né? Às vezes no pensa é um pouquinho difícil fazer esse pensar, sentir e aí repensar. Então, assim, coloca no papel, porque às vezes isso vai ajudar. E eu vejo o quanto isso acalma, sabe? Assim, aparece que, tipo, tira de ti, assim... Nossa, metade da situação que parecia caótica, ela se transforma numa coisinha minúscula, muitas vezes. E é legal porque também tu entende, muitas vezes, o que gerou aquele gatilho, né? Então, isso ajuda, por exemplo, sei lá, quando tu tá recebendo um feedback ou quando alguém tá te falando alguma coisa, a tu entender
o que foi o estalo daquela conversa ali que gerou esse desconforto, sabe? Porque às vezes é uma palavra, às vezes a pessoa disse uma palavra e ela não falou aquilo pra te ofender ou falou pra qualquer coisa, mas aquela palavra te levou lá pra um outro lugar e aí aquilo se transformou pra ti num cenário de caos. E aí tu nem sabe por que quando vê tu já não gosta daquele ser humano que tava ali na tua frente. Então, e acontece bastante, sabe? Eu sou desses, já não gosto desse ser humano aqui. Já não gosto, já não sei nem porquê, mas não gosto, entendeu? E é mais ou menos isso, assim, né? Tipo, eu acho que são pequenas coisas que ajudam bastante e que às vezes são difíceis da gente fazer no automático, porque a gente fica muito no automático, né? Hoje também a gente teve uma talk que foi sobre body talking e se falava muito sobre isso, assim, sente, sabe? Sente o teu corpo, sente o que tá acontecendo, sente as emoções que estão vindo. E é isso, e eu acho que, assim, a gente tá no meio de uma pandemia, tá difícil pra caramba pra todo mundo. Tipo, eu acho que nunca teve tantas situações de conflitos virando confrontos, né? Pra Dani que tá nesse processo de mediadora, assim, porque pequenas coisas que talvez no presencial não se transformariam em conflitos ou confrontos, começam a virar grandes coisas. Existe muita coisa que, sei lá, às vezes a troca de mensagem, né, escrita, ela gera muita bagunça, muita interpretação, né? Eu sempre digo assim, ó, gente, qualquer informação, nós aqui conversando, a Dani escuta de um jeito, o Panda escuta de outro jeito e eu tô falando de outro. Então, assim, cada um tá recebendo de acordo com as suas percepções. Se uma outra pessoa olhasse, tinha uma outra percepção. Porque a gente tem sempre percepção a partir do nosso ponto de vista. Então, quando a gente começa a tentar entender o nosso ponto, por que isso aconteceu, por que isso gerou tal coisa, vai acalmando, sabe? E eu acho que o remoto, ele também ajuda a gente ter o tempo de respiro, sabe? Eu acho que a comunicação assíncrona, ela tá aqui pra ajudar, sabe? Então, assim, se dá esse tempo, tu não tem que responder na hora ali, se tu não tiver numa câmera aberta ali com a pessoa, né? Tipo, que a gente tá aqui, respira um pouquinho antes de sair mandando a próxima mensagem. Ou não entendeu direito, pergunta. Ah, olha só, desculpa, eu fiquei um pouco confuso com o que aconteceu aqui, dá pra me explicar? Ou a gente pode fazer uma chamada e tentar conversar, porque às vezes é só um mal entendido, às vezes o momento que tu tava ali fazendo um negócio super tenso e tal, a pessoa te mandou, tu interpretou de um jeito que não tinha nada a ver. Então, assim, a gente que tá ali nesse momento, tipo, juntando todos os lados, assim, não sei, Dani, pra ti, mas eu sinto muito isso, assim, sabe? O quanto, muitas vezes, o simples fato de para um pouquinho, respira e aí tenta entender o que aquela pessoa tá te dizendo. Porque às vezes tem uma pessoa que ela só queria ajudar, só que ela saiu fazendo. E aí quando vê aquilo virou um troço, que tu já tem 5 envolvidos na história, e daí tu fica assim, nossa, como é que isso aqui chegou nisso aqui, sabe? Tipo assim. Então, assim, são pequenas coisas que às vezes é só dar uma respiradinha que já ia mudar todo o cenário, sabe? Com certeza. Você tá trazendo o que eu acho super legal, é super importante, que é esse automático, né? Essa palavra que você trouxe, o nosso automático. Qual é o meu automático? E o automático é o prato cheio pro meu sistema 1, pro meu instinto, pra minha adrenalina. E se eu tô no estresse, na ansiedade, eu vou responder como? Eu vou responder nesse lugar de confronto mesmo. E uma das dimensões, né, da inteligência emocional que daí o Daniel Goleman traz é isso que você comentou, que eu achei super legal, essa proposta que também tem na CNV, esse Diário das Emoções. Então também é uma proposta da comunicação não violenta, você aprender a criar e conectar com o que você está sentindo, porque aí eu vou saindo, né, desse automático e eu vou tomando consciência, porque eu não brigo por algo que não é importante pra mim, mas será que eu tô consciente do que era importante pra mim naquele momento, que mexeu comigo? Ou será que eu tô consciente da outra pessoa, por que ela tá brigando, porque é importante pra ela? E esse exercício, eu acho super legal, eu também gostei muito do que você trouxe, de parar, ler e tentar refazer, né? Peraí, você topa fazer uma conversa frente a frente comigo? Porque realmente a nossa comunicação, a forma mais assertiva da gente se comunicar é frente a frente.
pelo vídeo a gente perde um tanto, porque a gente não consegue olhar no olho, a gente não vê o corpo inteiro, né? Mas a gente já tem a feição facial, a gente já tem o tom de voz, que carrega a maior parte da nossa comunicação vem por aí, menos das palavras, né? E no assíncrono, as palavras, elas perdem todo esse contexto. Talvez é por isso que a gente usa emoji, né? Pra tentar trazer tipo, daria pra você fazer isso pra mim hoje? Sorrisinho. Tipo, não, dá pra fazer isso hoje? Não é assim que eu quis falar. Daria pra você trazer essa... Mas isso é super legal. E essa questão da gente tentar... Eu tomei consciência. E eu acho que é uma coisa que eu percebo muito, que é eu me permitir pedir desculpas. Ou eu me permitir me retificar, ou retificar a situação. Que eu acredito que isso não é uma coisa... um treino que eu não fui muito sociabilizada, né? Porque uma das coisas que eu gosto bastante que o Marshall Rosenberg trouxe do criador da comunicação não violenta, é as relações de dominância. Quando nós estamos no olhar de relações de poder, de subjugar poder. Então, se eu fui criada numa relação muito forte de poder, então meus pais eram seres superiores, professores eram seres superiores, e aí eu vivo nessa relação de poder, quem é superior nunca tá errado, né, gente? Nunca precisa pedir desculpas. Então, é só que esse lugar de poder, ele tem uma grande perda, que eu acho que é da colaboração, porque eu não tô no mesmo lugar, né? E pra eu colaborar, pra eu aprender a colaborar, eu preciso estar vulnerável. E a vulnerabilidade, pra mim, eu acho que é um grande desafio da humanidade aqui. Porque ser vulnerável é estar aberto a interagir, a mudar, a me transformar a partir daquela interação. Não é ser fraca ou frágil. Só que a sensação que vem é essa. Se algo vai me transformar, vai me mudar, meu Deus, eu vou morrer, o que vai acontecer? Eu vou sofrer? Não, eu só vou mudar. E a melhoria contínua, o aprendizado, que é também uma das grandes questões da agilidade, eu acho que ela passa por esse lugar, né? De eu ter a vulnerabilidade de olhar e falar assim, puxa, errei, ou puxa, pode ser diferente, ou puxa, pode ser melhor. Não que seja gostoso. Eu não vou dizer que eu acho maravilhoso quando eu erro, ainda não cheguei lá. Mas quando eu vou também para uma relação, para uma situação, para uma reunião, onde eu esteja sentada nesse lugar de tá tudo bem eu mudar meu ponto de vista, tá tudo bem eu errar aqui, tá tudo bem eu estar vulnerável, eu também tô muito mais segura de mim mesma do que se eu tô falando para mim mesma, eu não posso errar, as pessoas vão me julgar. Esse não é um ambiente seguro. Eu ia dizer, Dani, só que dentro disso, né, que tu trouxe, assim, sobre essa questão de se mostrar vulnerável, eu fico pensando muito do quão responsável a gente como empresa também é, né, em relação a isso, porque, assim, quando a gente vai lá e olha para os tipos de gestão, a gente fala muito sobre competição, tipo... As empresas, gestão 1.0, 2.0, elas incentivam muito a competição entre as pessoas, muito. Eu venho de empresas onde, nossa, tu é incentivadíssimo, sabe? Tipo assim, ó, pra mim tá bem, o outro tem que tá mal. Não é tipo assim, ó, queremos que todos estejam bem. E isso é muito ruim, assim, porque tipo assim, é ruim pras pessoas como ser humano, porque muitas vezes tu tá naquele lugar, né? Eu brinco, às vezes a gente fala com algumas pessoas e as pessoas dizem assim, nossa, eu tô amando o remoto. Tô amando, porque eu não tenho que olhar pra cara dos meus colegas. Então, aí eu fico assim, oh, meu Deus, que loucura, sabe? Tipo assim, a gente tá num momento onde tá todo mundo desesperado, querendo voltar, entendeu? Mas é isso, porque tu cria relações que não são saudáveis, porque elas são criadas na base da competição. Tu não vai querer, tipo, ai, nossa, fulano foi promovido. Mas eu não fui. Tu sempre tá nessa coisa do tipo assim, sabe? Competindo e concorrendo, porque automaticamente tu tá concorrendo. E da mesma forma, dependendo do ambiente que tu tá, ser frágil pode ser muito usado contra ti. Isso é super perigoso. E aí, eu sempre falo muito, né? Eu brinco que um dia eu ainda vou fazer essa talk. Um dia eu vou ter coragem, entendeu? Mas assim, eu tô só pensando sobre ela ainda. Mas que é o legado, né? Que fica da gestão 1.0 e 2.0 para quem tá dentro do ágil, para quem tá dentro de uma gestão 3.0. Porque as pessoas trazem essa bagagem. E as pessoas vêm com muito medo. E não importa se a empresa é um ambiente seguro, se a empresa é horizontal, se tu tem liberdade de falar com o sócio como qualquer outra pessoa.
não, meu Deus, eu não vou contrariar, porque... E as pessoas trazem isso, e tu conseguir trabalhar isso para as pessoas, gente, é um trabalho gigantesco, porque é difícil, porque foram anos e anos e anos com aquilo dentro da cabeça, e aí é realmente conseguir mudar o mindset delas. Então, assim, eu vejo muito, e até dentro do grupo de meninas a gente fala muito isso, né, Dani? O quanto a gente também, como mulher, pra estar no mercado de trabalho, a gente tem que ficar se provando. E aí, como é que tu vai mostrar tuas fragilidades, entendeu? Se tu tá competindo, né, automaticamente o tempo todo, se tu... isso é coisa de mulher, é porque mulher é assim. A gente vai se mudando e se transformando em algo que a gente não é, por conta de um mercado que traz um legado, né? E assim, eu fico feliz hoje quando eu vejo que já tem várias empresas num outro caminho, porque eu vejo que aos pouquinhos a gente tá se transformando, mas ainda tem muito, né? Tem muita bagagem, assim. E ao mesmo tempo tem isso, como a gente se permite ter as nossas fragilidades, mostrar a vulnerabilidade, dizer que errou, se ainda tem tantos lugares que se tu falar que tu errou, tu tá na rua. E aí, qual é o equilíbrio disso, né? Porque muitas vezes é um equilíbrio, né? Às vezes, algumas pessoas, já fiz algumas talks e tinha lá, né? Tipo, não tenha medo de errar. E aí as pessoas assim, nossa, mas tu não pode dizer isso pras pessoas, porque, tipo, daí a pessoa vai lá pro mercado de trabalho, na empresa, se ela errar, ela vai ser demitida. Digo, não, calma, sabe? Tipo, tu tem que entender em que lugar tu tá, porque realmente vai ter lugar onde ainda é difícil. E aí tem muito aquela coisa a ver com que lugares que tu tá buscando, né? O que tipo de valores tu tem e o quanto que tu consegue, ao mesmo tempo que tem a ver com privilégio. Então, assim, é um rolê muito complexo, assim, né? Que não dá pra entrar aqui. Mas, assim, eu fico pensando muito sobre isso, né, Dani? O quanto a gente, como sociedade, construiu um lugar que nos priva de ter fragilidade, de ser vulnerável e de ter um pensamento realmente colaborativo. Porque é difícil muitas vezes, principalmente dentro desse meio organizacional, né? Que a gente ainda tem muitas empresas aí, tipo, com pensamentos que não são colaborativos, né? O conflito, na verdade, é quase a energia, né? De alguma dessas empresas, assim, eu vou causar isso pra gerar energia. E isso é o que te alimenta, né? Tipo assim, quanto mais concorrente, melhor, mais grana a empresa fatura lá no fim, entendeu? Deixa eles brigarem que no fim alguém vai ganhar. Teve uma coisa que me chamou a atenção aqui, que se eu estiver puxando para outro caminho, se eu achar que vai, a gente vai. É a leitura agora, a gente falou da gente, né, autoconhecimento de dentro, de como isso bate aí fisicamente, emocionalmente, cognitivamente, mentalmente, sei lá, de todos os caminhos em que isso bate na gente. Mas agora como terceiros ou terceiras no conflito, né? Quando a gente começa a observar essas coisas, porque nem sempre o conflito, ele é tão visível ao ponto de ser uma ofensa, né? Onde as pessoas estão se ofendendo. Que, tá, beleza, acabei de ver, tem um conflito aqui, as pessoas estão se xingando. Então, eu consigo identificar talvez de forma mais fácil, assim, né? Vocês falaram de diferenças, às vezes a gente tá num nível de concordância tão superficial e numa harmonia tão artificial que também tem ali, né? Conflitos, só que a gente talvez não consiga vê-los de forma tão fácil. Como é que que tipo de sinais, assim, as pessoas que mediam, que fazem gestão desses conflitos, na opinião de vocês, deveriam ficar atentas, assim? O que surge de sinal com que o conflito tá no ar e que talvez a gente precisa fazer alguma coisa? Pra mim tem um sinal bem grande, né, quando a gente faz coaching de times ou quando facilitando reuniões, é bem claro, ver qual que é a construção da argumentação. Se uma pessoa fala uma coisa e ninguém fala nada, tem algo estranho, porque a gente também não está trazendo outras coisas para argumentar, para co-construir o argumento. E daí, se você está num papel de facilitador, ou mesmo na equipe ou na reunião, se você pode falar assim, vale muito perguntar assim, e aí, pessoal, o que vocês acham? Esse silêncio é um feedback de que tá todo mundo concordando? Um outro ponto que eu também vejo é, uma pessoa fala um ponto A, e a outra pessoa, ela fala uma fruta. Eu tô discutindo aqui sobre, sei lá, o alfabeto, e outra pessoa começa a falar sobre fruta. Pra mim, ali também tem um conflito, porque eu não tô conectando, eu não ouvi o ponto da pessoa que tá ali comigo, e não construir a partir daqui. Então, tem um ponto de desconexão. E às vezes eu tenho uma reunião, não sei se vocês já perceberam isso, acho que
eu tenho a hipótese que todo mundo já percebeu, já participou daquela reunião que cada um fala uma coisa e cada um tá indo pra um lugar e a gente não tá construindo. Às vezes não tem nem a energia do embate, mas não tem a escuta ativa. E a escuta ativa é que eu acho que permite a colaboração. Então, essas são duas coisas que eu acho mais sutis, mas que eu também acho que tem alguma questão. O terceiro ponto é claramente uma pessoa fala uma argumentação, outra pessoa fala assim, não, nada a ver, ou não concordo. E esse não concordo geralmente já leva para o embate, né? Então, essas são formas diferentes de perceber, né? Se tá rolando harmonia artificial, pode ser porque as pessoas estão com medo de falar, ou pode ser porque eu tenho uma harmonia artificial porque cada um tá indo para um lado e daí a gente não tá se encontrando para construir juntos. Se a pessoa tá falando não concordo no ponto, pelo menos eu já tô começando ali a criar esse encontro ali das cores pra gente tentar misturar. E aí são práticas que dá para utilizar para ajudar as pessoas a irem evoluindo e pode ter a construção primeiro do dissenso, depois para construir o consenso, né? Tem algumas práticas que a gente pode ir usando para fazer isso. Mas esses seriam meus 2 centavos, né? Como a gente fala. Não sei se a Beta tem outra visão também nesse sentido. Eu concordo bastante, assim. Uma outra coisa que eu vejo, óbvio, acho que tu trouxe coisas que são bem perceptíveis dentro, né? Tipo, dentro do local onde tá todo mundo, digamos assim, dentro de uma reunião, algo nesse sentido. Mas coisas que tu vê também, assim, que quando tem ou uma questão de não me sinto num espaço seguro ou algo nesse sentido, terminou a reunião, todo mundo concordou, e aí começa aquelas conversas em paralelo, assim, né? Tipo assim, cara, se tava seguro, deveria ter sido dito ali, né? Então, assim, por que tem a conversa em paralelo? Ou por que teve esse desconforto que não foi exposto, né? O que aconteceu ali que ficou com isso ali não dito, velado, né? Digamos assim, aquele desconforto velado, assim, pelas pessoas. Porque isso pra mim também é um conflito, né? É uma forma de um conflito que realmente, tipo assim, eu tô só saindo, não concordo, mas eu não quero entrar nesse embate, digamos assim. Acontece às vezes também, por exemplo, situações onde a pessoa simplesmente se cala e até sai da empresa, né, Dani? Não sei se já aconteceu contigo, mas às vezes é isso, tipo assim, beleza, não concordo, vou pegar minhas coisas e eu vou embora desse lugar. Porque, tipo, só não quero entrar no embate, sabe? Então tu fica assim, tipo, nossa, mas será que não faria sentido? Mas vai muito de pessoa pra pessoa, né? Então eu acho que aí também, de novo, a questão de responsabilidade como empresa, né? Da gente criar ambientes, da gente achar formas. E também vejo muito aqui a questão da importância do facilitador, né? De quem tá conduzindo essas reuniões, pra conduzir de uma forma que realmente garanta um espaço de fala pra todo mundo. Porque tu ir lá e tu dizer as coisas e não dar espaço, talvez realmente não vai ter espaço. E eu sempre trago muito a questão, né, de pessoas são diferentes e têm perfis diferentes. Então, assim, se tu botar numa reunião e aí depois tu falar assim, pessoal, o que cada um pensa? Se for olhar, normalmente é as mesmas pessoas que falam. Tipo assim, vai ter aquelas pessoas que vão ficar sempre quietas. Sempre quietas. Então, como tu, como facilitador ou como pessoa que tá conduzindo, consegue incitar essas pessoas a falar, né? A trazer a opinião delas. E aí eu gosto bastante, tipo, tem exercícios, né, de facilitação, mas tem também as estruturas libertadoras que podem ajudar. Então tem N formas de tu conseguir realmente fazer com que as pessoas tragam a opinião delas e contribuam. Então, eu vejo isso, assim, sabe? Eu acho que tem uma responsabilidade da gente como facilitador ou pessoa que está conduzindo de estruturar bem algo antes de ir. E aí eu acho que é aquela coisa de novo, né? Vamos pro penso antes de sair agindo, porque às vezes as pessoas têm uma situação e elas tem que resolver, já vamos fazer isso, já vamos chamar, já vamos... Gente, calma, só um pouquinho, olha só. A situação tá aqui. Vamos pensar como é que a gente vai fazer isso? Vamos estruturar no que vocês querem chegar? O que é importante? Qual é o ponto? É isso, tá. Então, a partir daqui nós vamos criar isso. E a gente vai tentar chegar. E às vezes as pessoas, elas atropelam porque tem uma ansiedade, porque tem às vezes aquele senso de urgência, tipo assim, nossa, mas tipo, não tá dando essa situação, a gente tem que resolver. Gente, calma, só um pouquinho. Respira um pouquinho. Vamos pensar direitinho, porque senão
Às vezes tu enfia o pé pelas mãos, querendo ajudar numa situação que tu não pensou direito no que tu estava fazendo. Então, assim, esse planejar, esse organizar como vai ser feito, ele é importante. E aí, de novo, aquilo, né? Respira, respira antes de sair fazendo, porque assim, se tu não respirar e não pensar, quando vê, tu tem uma intenção positiva e tu acaba fazendo uma coisa que tem um impacto extremamente negativo, ou que ao invés de incluir as pessoas, tu excluiu as pessoas e piorou ainda muito mais uma situação que tu já tinha. Então eu acho que tem muito essa questão da responsabilidade dessas pessoas ali, né? Tipo, tem a das pessoas envolvidas, mas tem principalmente de quem tá conduzindo as coisas também, né? A gente vai falar da mesma coisa, Dani, eu tenho certeza. Quer ver, ó? Eu vou falar, a gente vai falar o nome da técnica, eu vou contar até 3 e a gente vai falar o nome da técnica que você ia falar agora, tá bom? 1, 2, 3... Espelhamento. Errou! Erramos. Mas essa é mais maravilhosa. Eu tinha aqui, achei que eu tinha sincronizado com a Dani aqui, ó, mentalmente. Não foi, gente. Essa confusão foi uma confusão. Essa era a segunda que eu ia falar. Quase lá. Aí, ó. Porque a gente tem falado muito disso, né? Na K21. A gente tem usado muito também. A gente tem falado muito de espelhamento, de paráfrase, pra garantir o entendimento sobre a situação. Porque, às vezes, a gente chega num lugar já armado, né? Armado e pronto pro combate. Esse talvez seja um dos sinais que eu acrescentaria. Tem 2 sinais que eu acrescentaria nessas análises, assim. Ver se as pessoas estão chegando armadas. Esse é o sinal de que tem alguma coisa aí. E que a gente precisa tratar dessa situação, desse conflito, né? A outra que talvez... Total. Ou atrás do escudo, né, Panda? Desculpa. Ou atrás do escudo, exatamente. Ou atrás do escudo, que também é uma arma. Né? É. Exatamente. E o outro ponto, que a gente talvez não consiga perceber nos encontros, mas é a triangulação. A gente fala muito sobre isso na K21 também, né? Sobre triangulação. Então, se você talvez não esteja ali mediando um conflito ou facilitando alguma coisa, se está rolando uma triangulação, tenta fazer uma postura de pessoa diferente. Não receba assim só como uma triangulação. Coloca num lugar de escuta da pessoa e tente trabalhar esse desabafo como uma ferramenta para que a pessoa possa levar esse feedback para outra e possa atuar nessa conversa. Mas o espelhamento estava mais nessa garantia do entendimento, né? Então, se a gente já vem ou armado ou com escudo na defensiva e tal, e a gente simplesmente reage para as coisas que surgem, a gente raramente tá tentando entender o que tá acontecendo ali de fato, né? Então a gente tem usado muito e tem falado muito sobre espelhamento ou paráfrase dentro da K21 para garantir esse entendimento. Porque as pessoas não reajam já com suas armas ou escudos, mas que elas tentem entender de fato o que tá surgindo ali, né? Naquele encontro. Mas eu tentei, achei que tinha sincronizado com a Dani. A Dani ia falar dos post-its. Fala aí dos post-its, Dani, por favor. Mas antes de falar do post-it, eu queria só falar pro pessoal que tá ouvindo a gente de testar mesmo a técnica da paráfrase, porque é uma coisa muito simples e muito enriquecedora, gente. É muito poderosa. E a paráfrase ou espelhamento é o seguinte: eu falo para outra pessoa o que eu entendi que ela me disse, nas minhas palavras. Então, eu posso chegar e falar assim: Panda, então, eu entendi que na K21 vocês têm trabalhado, vocês têm se preocupado com a triangulação também, que é quando uma pessoa fala sobre um tema para outra terceira e não fala diretamente. É isso? É isso. Obrigada, Panda. E qual que é o benefício da paráfrase do espelhamento? É eu confirmar o entendimento, eu mostrar para outra pessoa que tá conversando ali comigo que eu me importo, que eu tô ouvindo. E isso, gente, a escuta, ela muda a qualidade das interações. Quando eu percebo que eu tô sendo ouvida, é muito louco. Algo dentro de mim faz, conectou, alguém tá me ouvindo. Então isso é muito poderoso. E é uma coisa que o Marshall Rosenberg, ele tem essa métrica que eu não sei onde ele tirou, mas ele falou que quando eu uso paráfrase, eu diminuo em 20% do tempo a minha reunião, a minha discussão, quando eu uso paráfrase ou espelhamento. E eu gostei muito dessa métrica, porque, gente, às vezes todo mundo trabalha em reunião, né? Nós, no geral, temos muitas reuniões. Imagina diminuir em 20%. Porque estamos nos entendendo melhor. Então, só o simples fato de eu checar o entendimento já vai diminuir muito o conflito. O conflito que vem do ruído da comunicação. Então, o conflito pode ter várias origens, né? Mas
Pra mim, no dia a dia, vem muito do ruído. Então, quando eu busco técnicas de facilitação, e essa é uma técnica de comunicação que a gente pode usar em qualquer lugar, é muito legal. Então, ou eu posso espelhar e falar assim, então, Beta, posso então ver se eu entendi? Posso repetir nas minhas palavras o que eu ouvi, pra ver se é isso mesmo? Ou eu posso pedir, Beta, será que você pode falar nas suas palavras o que você me ouviu dizer, pra ver se eu consegui me comunicar? Testa, faz esse experimento, por favor. Faz e conta pra gente lá no backstage. Vai lá no card e conta lá no backstage. Olha, eu usei experimento, o que aconteceu? k21.link/LoveTheProblem. Escreve lá pra gente, a gente vai ler. Escreve lá. Por favor. E o post-it era só porque a Beta tava falando que as pessoas mais extrovertidas, ou que elas têm mais tranquilidade de falar, elas falam mais mesmo nas reuniões. Se quem já trabalhou gente com a K21, o post-it era algo muito físico, né? Saudades. Mas é uma coisa que a gente usa muito básica, você pode usar nas suas facilitações, nas reuniões, esse preparo, que é, eu gostaria que todo mundo escrevesse uma frase e colasse aqui, nesse mural, nesse miro, nesse slice, nessa apresentação de PowerPoint, não sei, onde vocês quiserem um quadro coletivo, porque daí todo mundo consegue se expressar. Até os introvertidos conseguem lá, eles vão escrever, e as pessoas que não têm tanta tranquilidade ou não se sentem tão seguras para trazer a voz, escreve e põe lá. Então essa também é uma forma super básica que funciona muito bem, né? Que no físico a gente usava post-its. Saudades post-its. Saudades post-its. Gente, o papo tá muito bom, mas o nosso tempo está acabando aqui, então eu vou puxar, infelizmente. Léo, coloca um Merecido. Infelizmente pro nosso fim. E eu vou fazer uma proposta pra vocês. Se quiserem usar ela, usem. Se não quiserem, façam o que vocês quiserem, porque o final é de vocês. Eu vou trazer aqui, ó. Que tal uma dica pras pessoas quando elas estiverem nos conflitos, estou presente, ou uma dica quando elas estiverem mediando ou ali como uma terceira pessoa naquele conflito. Pra gente fechar, e daí vocês podem usar o tempo que vocês quiserem. Mandar beijo pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pra você. Esse das antigas aí, ó. Todo mundo que tá aqui, as pessoas estão aqui riram. Você que nasceu depois de 90, talvez não saiba do que eu tô falando, mas é isso. Beijo pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pra você. Então, por favor, Roberta, suas últimas palavras no Love the Problem, por favor, gente. Tá tudo certo. Obrigada, eu fiquei preocupada por 2 minutos. Eu acho que uma dica quando tiver no conflito é realmente, acho que a primeira delas é isso, assim, tenta refletir primeiro, antes de qualquer coisa, entender o que tá te incomodando tanto ali, sabe? Tipo assim, qual é a chave desse conflito pra ti? Eu acho que isso pode ajudar muito e, ao mesmo tempo, tenta olhar bastante e muitas vezes tenta entender quem é aquela outra pessoa antes de levar algo cheio de julgamento, né? Porque muitas vezes isso pode ajudar também numa resolução. E quando tiver no papel de facilitador, eu acho que primeiro é a questão de ser neutro, né? Porque eu acho que isso é super importante. Ouvir as partes, mas não tomar partidos, assim. Acho que, pra mim, isso é super importante como mediador, porque no momento que tu já vai com algum pré-julgamento ou com algum partido pré-definido, tu não consegue facilitar nada, né? Tu é só enviesando alguma situação. Então, eu acho que ser neutro e buscar realmente ter um olhar empático para ambas as partes e aí sim ajudar pode favorecer muito. Falar aprenda a comunicação não violenta é muito enviesado, né? Mas tá bom, vou. Mas é um convite sincero, que eu acho que é um processo de linguagem que instrumentaliza muito você estar em conflitos. Mas eu vou tentar trazer alguma fatia que ajuda muito, que é isso que a Beta trouxe, de o que é importante naquele momento. Então, qual é a necessidade por trás daquilo que a pessoa está falando? Qual a minha necessidade que eu gostaria de ser atendida naquela situação? O fato de eu estar consciente da minha necessidade, seja
ela de cocriação, de colaboração, de ser ouvido, seja às vezes de uma necessidade de velocidade, eu quero que as coisas sejam mais rápidas, ou de efetividade, eu quero ver algo acontecer, algo concretude. Se eu conseguir expressar isso de uma forma sem o julgamento, né, eu trago a necessidade sem o julgamento, é muito mais fácil para outra pessoa se conectar comigo. E quando eu tiro o julgamento da outra pessoa, tudo que ela tá falando, e tento também ver a necessidade dela por trás, o que será que essa pessoa tá precisando? É uma pergunta que eu me faço. O que será que ela tá precisando? O que será que eu tô precisando? Me ajuda a me conectar com o meu lugar de empatia. E aí, na empatia, nós conseguimos construir pontes, né? E a gente consegue sair do embate. Então, essa seria a minha sugestão. Essa frase, o que será que estamos precisando? O que tem por trás? E também, né, se você puder, quiser, tá com vontade aí, vamos ver CNV. Muito bom. E as minhas dicas são, para você, individualmente, se você tem dificuldade de entender aquilo que você está sentindo naquele momento, use o Atlas das Emoções. O link vai estar lá no backstage. Navega lá pelo Atlas das Emoções, tenta entender o que é aquilo, lê a descrição de cada um deles. Isso talvez te ajude a dizer o que você está sentindo naquele momento. E para quem facilita ou media, enfim, use check-ins e check-outs. Como as pessoas estão se sentindo, como é que você chega aqui hoje? Como é que você está chegando nessa reunião? Como é que você está saindo dessa reunião, desse encontro, dessa conversa? Enfim, use disso, das pessoas se conectarem com os sentimentos delas, que vai ajudar, inclusive, o processo dessas pessoas naquelas situações. Então essas são as minhas dicas. O papo foi muito bom, a gente podia seguir aqui por mais muito tempo, mas a gente precisa encerrar. Então este foi o Love the Problem de hoje. Um beijo pra você. Até o próximo. Até a próxima. Até. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.